nós dissemos que o Espírito Santo é aquele que age no coração do homem, convertendo-o. E a conversão é descrita em termos bastante interessantes. Porque a palavra de Deus, quando fala sobre conversão, em Ezequiel 36, nos fala que Deus dá um novo coração para nós. Não significa que Deus reforma o coração que nós já temos e o adapta à vontade dele. Mas nós dissemos que a conversão é um novo coração. Nós temos dentro de nós agora uma nova natureza, que a Escritura chama de natureza divina. O que nos faz querer a santificação é a presença dessa nova natureza, e o Espírito Santo é exatamente aquele que representa essa nova natureza dentro de nós. E aqueles que estão na conversão são agora pessoas que vivem em santificação, que é essa constante inclinação, esse esforço para nós perseguirmos o ideal de Deus. E quando nós falamos sobre os vencedores na Bíblia, nós estamos falando do pessoal que consegue aquilo que quer. Ou seja, quando nós falamos de santificação, nós estamos falando sobre a relação que existe entre o início e o fim da história humana. Então eu quero convidar você bem rapidamente, gente, porque hoje a gente tem bastante coisa para explorar. Eu quero que você olhe comigo para o registro bíblico do começo e do fim. Porque a minha missão é poder mostrar aonde o Espírito Santo se encaixa nesse momento em que nós vamos chegar no novo céu e na nova terra. Onde o Espírito Santo está nessa hora. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia agora em Gênesis 1. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 3, que eu acredito que são bem manjados, porque é o relato da criação, não é? E como eu tentei mostrar ontem na mesa redonda, isso aqui é muito, mas muito além de uma simples história. Deus não quer que você saiba como tudo começou, simplesmente para você ter argumentos para debater com os evolucionistas. Mas Deus quer que você enxergue o relato da criação como algo que mostra a maneira que ele age ao longo de toda a história. E você vai ficar estupefato quando você conseguir perceber a relação dessas coisas. Se você não sabe o que é estupefato, então apenas ouça e quando você pensar assim, nossa, isso é estupefação, tá? Fale 3 vezes aí, estupefato. Falei. Estupefato, de novo. Não é estupefato, é estupefato. Fala aí. Aí, muito bom. Gênesis 1, do 1 ao 3. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Desculpa. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Onde está a Trindade Santíssima representada aqui? No princípio criou Deus. Deus Pai Criador estava ali. O Espírito de Deus, versículo 2, pairava sobre a face das águas. E, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. O Deus Filho estava aqui. Como que a gente sabe disso? Quando João fala a respeito da criação lá no seu Evangelho, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo, porque Deus disse. Então, por que João diz isso? Porque foi por meio do Filho que Deus criou todas as coisas. E aqui eu quero lembrar você de uma coisa muito importante. A segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, assumiu forma humana no Novo Testamento. Até lá, ele estava ali, junto com o Senhor. A forma que ele assumiu continua a mesma. A mesma forma que Jesus tem hoje, depois da sua morte e ressurreição, é a mesma que ele tinha quando ele encarnou. Mas até esse momento não tínhamos a forma humana do Deus Filho. Ok? É teologia aí para a visão de vocês. Agora, a gente vai lá para o fim, para Apocalipse 21, o relato do novo céu e da nova terra. Eu quero mostrar para você aonde que a Trindade está. Aqui. Como que a Trindade excelsa age em todas as coisas que faz. Apocalipse 21, versículos de 1 a 8. Rapidinho. Apocalipse 21, versículos de 1 a 8. O texto diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quando a gente observa esses dois textos, a gente vê exatamente isso aqui. O Pai, na criação, foi o agente criador. Em Apocalipse 21, ele está lá habitando presencialmente, conforme diz o versículo 3, e ele também será o Deus do seu povo, conforme está escrito no versículo 7. Não é? O Filho executa a ordem, é o meio pelo qual todas as coisas foram criadas, e o texto diz no versículo 5 que ele faz novas todas as coisas. Agora, perceba que o Espírito Santo na criação, o relato é que ele estava pairando por sobre as águas. Claro que às vezes você pode se confundir com relação a isso e diz: espera, mas se só existiam trevas, não existia nada, como é que o Espírito Santo estava pairando por sobre as águas? Então quer dizer que a água é eterna. A água existia antes de tudo existir. Obviamente não. A ideia do texto hebraico é que, se você fosse observar a superfície do planeta Terra, onde está o mar e onde está a Terra, o Espírito Santo estava onde existe mar. Agora, você reparou que nessas duas relações o Espírito Santo parece um tanto quanto passivo? Porque a intenção do autor de Gênesis, que é Moisés, mostra o Espírito paradinho ali sobre as águas, aparentemente não fazendo nada. E no relato do novo céu e da nova terra, o que ele está fazendo? Onde que a gente vê o Espírito Santo aqui? Não tem relato. Então, o que eu posso pressupor para você é que a ação do Espírito Santo se dá numa outra parte das coisas criadas. E eu vou tentar provar uma coisa para você hoje. Aonde o Espírito Santo está na criação? Ele está, guarda essa informação aqui, ó. Ele está pairando sobre as águas. A gente vai voltar nisso. Porque o Espírito Santo é justamente aquele que nos impulsiona em direção à santificação quando nós estamos ainda aqui vivendo no pecado. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, vejam que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo está completamente relacionada à anulação da antiga natureza que nós temos. E quando não existir mais a velha natureza, onde que o Espírito Santo vai estar? Segura essa dúvida, a gente vai voltar nisso. Então eu vou trabalhar com você hoje 3 princípios em Umbanas, ok? Hoje é a última pregação, então hoje eu vou caminhar uma divisão além do padrão presbiteriano de 3, né? Então hoje a gente vai ver 4, a terceira é um bônus. Então eu vou tentar trabalhar a ideia do Cântico dos Vencedores com 3 pressupostos que vão se completar. O primeiro deles é o seguinte, veja aqui. A gente vê que durante a caminhada cristã, o Espírito Santo é o selo e a garantia da promessa de Deus do cristão. A gente sabe que Jesus disse que ele subiria aos céus e quando ele subisse, ele mandaria o Consolador. Então, a porção divina que existe dentro de nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós, tá? E ele vai nos lembrar dessas promessas de novo céu e nova terra o tempo todo enquanto nós estamos aqui. Ele é que nos mantém firmes nesse propósito. E isso quer dizer que quando a gente fala do Espírito Santo, aqui, desse lado da eternidade, a gente não tem dificuldade de encontrá-lo. A minha pergunta é, quando Jesus voltar, quando tudo se consumar, onde o Espírito Santo estará? Quando ele completar o seu papel, porque ontem a gente viu isso, o pastor Alden nos disse que, citando as palavras de Paulo, que ele estava plenamente certo que aquele começou a boa obra em nós há de completá-la, Filipenses 1:6, quando essa obra se completar,
o Espírito Santo vai fazer o quê? Esse é o ponto que nós vamos trabalhar aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro pressuposto nosso. A santificação é fundamentada na esperança do triunfo do Rei. Abra sua Bíblia agora lá em Salmos 24. Eu vou tentar fazer uma exposição bem breve desse texto. E esse é um dos textos que eu mais gosto. Em termos de Salmos aqui. Salmo 24, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler? O texto diz assim. Vai ter que ser meio rápido aí. Então, se você tem aplicativo ou Bíblia física, eu digo o texto, você abre o texto correndo, porque a gente tem que correr. Vamos lá? Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Muito bem. Esbocinho do Salmo. Primeiro, você percebe que Deus é dono de toda a terra. O texto é muito claro quando diz que ao Senhor pertence a terra, ao Senhor pertence tudo que existe na terra. Só que onde ele mora? O texto no versículo 3 faz referência a um monte, onde o Senhor está. Isso quer dizer que no mundo em que nós vivemos, Deus escolheu um lugar específico para ele habitar em pessoa. E esse lugar é descrito aqui no Salmo como o monte do Senhor e como o seu santo lugar. E aí você pode, obviamente, tirar a seguinte conclusão. Por que o Senhor habita nesse monte em específico? Porque ele é santo. Então, a presença santa de Deus não pode habitar plenamente no mundo que nós vivemos hoje. E a pergunta é, por quê? O que esse mundo tem que impede a manifestação plena de Deus? Oi? O pecado. Então é por isso que eu e você não enxergamos e não podemos enxergar a glória de Deus, a presença de Deus, o ser de Deus, porque é impossível para nós pecadores fazermos isso. Um segundo ponto, toda a humanidade pertence a Deus, segundo o que nós encontramos no Salmo. Porém, todo mundo vai subir no monte. E é exatamente por isso que eu quero que você note que o versículo 3 tem duas perguntas. E as perguntas são: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Se você tem um Deus que não pode habitar na terra por causa da pecaminosidade da terra, a minha pergunta é a seguinte: por que você acha que o Salmo faz a pergunta a respeito de quem vai habitar no monte do Senhor? Por que nem todos vão habitar no monte do Senhor? Porque existe o propósito de Deus na eleição, com certeza, mas o ponto aqui é a qualidade moral das pessoas que estão lá. O versículo 4 fala: que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. A questão não é perguntar simplesmente se todos são assim, mas a questão é perguntar: você conhece pessoas que até gostam dos ideais morais da palavra de Deus, mas não se identificam com eles? Então, existem muitas pessoas aqui ao nosso redor que até acham que os cristãos são pessoas de índole boa. Mas quando a gente vai falar sobre santificação, eles dizem: isso não é para mim. Então, a questão aqui não é que Deus está simplesmente arbitrariamente escolhendo pessoas e reprovando pessoas. A questão aqui é a seguinte: nem todos querem habitar no monte do Senhor. Nem todos querem ser puros de coração. Alguns querem. São aqueles nos quais o Espírito trabalha, mas alguns não querem. Então não é que Deus, quando ele foi fazer a eleição, ele simplesmente, arbitrariamente escolheu uma parcela e reprovou a outra.
Ao mesmo tempo que existe esse princípio na palavra de Deus, existe também um outro, que é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade age em consonância, de uma maneira misteriosa com a vontade de Deus, manifestando isso através dos seus desejos. Tem algumas pessoas que querem a pureza de coração, tem outras que não querem. Então nem todos vão subir no monte. Tá? Não é porque as pessoas estão subindo lá e de repente Deus... Porque algumas pessoas, gente, pensam na eleição como se fosse assim. A pessoa está lá, querendo servir ao Senhor, da igreja, e aí quando ela chega no portão do céu, ela fala assim, eu vim morar aqui, aí alguém lá no céu, um anjo, porque não é São Pedro, né? Um anjo lá na porta fala assim, como que é o seu nome, por favor? Aí você fala o seu nome, pô, desculpa, você não está eleito. Então, não é assim que é a eleição. A eleição não é isso, tá, gente? Não é que você se esforçando para buscar o Senhor e aí Deus olha no livro que Ele escreveu antes da fundação do mundo e fala, desculpa, mas você não pode entrar aqui se não é eleito. Não é isso que acontece, viu? E eu vou tentar mostrar por que não. A última divisão do Salmo é essa. O Rei da Glória triunfa sobre os seus inimigos. E aí a gente, com essa estrutura bem simples aí, ó, se você quiser um dia dar um estudo para sua UPA, para sua mocidade ou para sua igreja, tá aí, ó. Um docinho de sermão, belezinha, bonitinho. 3 divisões presbiterianas aí, certo? Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Olha o nome que Deus recebe no Salmo. Rei da Glória. Por que você acha que esse aqui é o nome de Deus? Rei da Glória. E aqui, gente, as traduções em português, em inglês e em espanhol, preservaram um hebraísmo. E o que eu quero dizer com hebraísmo? O hebraico é um idioma diferente do nosso. E a maneira que o hebraico adjetiva é diferente da nossa também. Então, ele não vai dizer Rei Glorioso. Ele vai dizer Rei da Glória. Rei da Glória é exatamente como está lá no texto hebraico. A tradução mais exata seria Rei Glorioso. Ok? E aí você pode encontrar também outros exemplos de hebraísmos na nossa tradução em português. Por exemplo, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus da Força, Deus Forte, Pai da Eternidade, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Príncipe Pacífico. Entendeu? São os adjetivos inerentes ali à presença de Deus. Mas, nessas 3 divisões aqui, a gente faz algumas considerações. Primeira delas, perceba que o Senhor, diz o texto que a Ele pertencem os que moram neste mundo. E no hebraico, você tem lá uma expressão que foi traduzida da seguinte forma. O versículo 1 diz, o mundo e os que nele habitam. Esse habitam, a ideia do texto hebraico é se assenta. Por quê? Porque você está lidando com um povo que tinha o costume de fazer tendas. Então, quando alguém se estabelecia definitivamente numa terra, a ideia é que essa pessoa se sentava e construía um lugar ali provisório para que ela pudesse morar. A ideia de morar é essa. Agora, quando você vê o versículo 3 falando assim, quem há de permanecer no seu santo lugar, a tradução literal é ficar de pé. E a ideia de ficar de pé tem o contexto de suportar alguma coisa. Então, existe algo nesse monte que não é todo mundo que suporta. A ideia de ficar de pé, e a gente vê muito isso em cena épica de filmes de heróis. Você vê, por exemplo, que o herói toma uma surra e de repente começa uma música épica e ele prostrado se levanta. A ideia, eu estou aguentando, eu estou forte. É essa a ideia do versículo 3. Permanecer no monte do Senhor é ficar de pé ali. É você dizer, o espetáculo que eu estou assistindo é muito intenso, mas eu fico ali. E o que é que existe nesse monte que faz com que as pessoas tenham que sobreviver a alguma coisa? O texto dá uma ideia para a gente, porque quando se pergunta lá, quem há de permanecer no seu santo lugar, você tem ali no versículo 4 a resposta. Quem é que são as pessoas que ficam de pé no monte do Senhor? São os que são limpos de mãos, puros de coração, que não entregam a sua alma à falsidade e nem juram dolosamente. Vocês perceberam que o texto está falando
do aspecto interior da limpeza, coração e alma, que é essa estrutura interna do ser humano. Coração e alma na Bíblia, em muitos momentos, são sinônimos, tá? É que o texto hebraico aqui é um texto poético, então você tem ali elementos da poesia hebraica. Mas coração e alma, basicamente, fazem referência a 2 pontos. Coração é onde as pessoas armazenam no corpo as vontades, e aqui eu vou fazer uma coisa que eu adoro, que eu já fiz, e que você vai falar de novo, o João vai falar isso. Mas eu vou falar mesmo. Onde fica o seu coração? Se você fez isso aqui, você errou. O contexto bíblico de coração é que o coração não é o órgão que bomba sangue ali para o nosso corpo, derruba o crachá e essas coisas todas. O coração é a parte do seu corpo que responde fisicamente a todos os impulsos e sentimentos que você tem. Ficou nervoso? Ficou agitado? Ficou ansioso? Dói aonde? Então, aqui é o lugar do seu corpo, segundo a concepção bíblica, em que os seus sentimentos ficam guardados. E o que é mais importante saber de tudo isso é o seguinte: você já percebeu que Jesus equaliza o querer fazer com o fazer? Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou. O que isso significa? Isso significa que você não vai agir a menos que você seja impelido por uma vontade. E a empolgação, gente, é a melhor coisa para a gente exemplificar isso. Por quê? Quando você está empolgado com alguma coisa que ainda não chegou, você vai sentindo um frio na barriga. Mas quando você está ali, você sente a mesma sensação. Isso quer dizer que, para o seu corpo, pensar em fazer e estar fazendo é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque provoca a mesma sensação física. E é esse o aspecto, segundo a Bíblia, que o texto chama de limpeza interior. Por quê? Porque para onde está inclinada a nossa vontade? O que faz o nosso coração disparar? O que faz o nosso coração ficar empolgado? Essa é a ideia. E aí, a limpeza exterior, as mãos e a boca. A boca fala do que o coração está cheio. As mãos são um aspecto que mostra aquilo que você está fazendo com a sua vontade. A sua mão nunca faz alguma coisa que você não esteja desejando fazer efetivamente. E é isso que o Salmo está falando. Os que são assim são os que ficam de pé, que aguentam o espetáculo da glória de Deus revelada lá nesse santo monte. Então, a essa geração que busca ficar de pé no monte do Senhor, vai ser concedido esse privilégio. Ou seja, o que o texto está dizendo para nós, nos versículos 5 e 6, é o seguinte: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem injura dolosamente. Esses são os que ficam de pé no monte. Mas o versículo 5 fala assim: ou seja, a pessoa que busca isso, o que vai acontecer no versículo 5? Obterá do Senhor a bênção. Que bênção? Ficar no monte. Perceba que quando você tem todas as suas vontades e todos os impulsos do seu coração voltados para a santidade de Deus, Deus dá um presente para você. Você consegue. Se você busca o Senhor, você consegue. E isso para nós é uma promessa maravilhosa, por quê? Porque as promessas do pecado, para você se realizar no pecado, não são cumpridas. O pecado diz, isso é uma coisa que eu aprendi com John Piper, é combater fogo com fogo. Sabe como é que você desafia o pecado na sua vida? Faça com que ele prove que ele é capaz de cumprir as promessas que ele faz para você. Ou seja, a felicidade que o pecado te proporciona é eterna? Não. Você vai ser feliz realmente se você se voltar aos desejos do seu próprio coração? Não. Mas a palavra de Deus diz que se eu quiser ser santo, eu serei. Esse vai obter do Senhor a bênção. Só que tem um outro detalhe no texto. E a justiça do Deus da sua salvação. Por que o texto está mencionando justiça aqui? C.S. Lewis, embora eu não concorde muito com algumas ideias teológicas dele, eu devo dar uma palmatória no seguinte sentido: ele sabia se comunicar. E C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, nos disse o seguinte: nenhum homem descobre que é mau até o momento em que ele deseja se tornar bom. Quando é que você vai descobrir que você é mau?
quando você colocar todos os princípios da bondade e tentar cumpri-los, você vai descobrir que você não é tão bom quanto você imaginava. E é esse o ponto do texto. Quando você descobre que são essas pessoas aqui que vão ficar de pé no monte, você tenta ser assim. E a conclusão que você chega é que não dá. Então o que é que o Senhor faz? O Senhor justifica você por meio da obediência perfeita da única pessoa que conseguiu ser isso aqui. Quem é? Jesus Cristo. É a justiça dele que faz com que a gente fique de pé no monte. E é esse o ensino do Salmo para nós. O versículo 6 nos diz: tal é a geração dos que o buscam. Dos que o buscam. Percebeu? Se você for alguém diligente na busca por essas coisas, Deus vai tornar você assim, por meio da obra de Cristo. É esse o ponto que eu quero defender com você. Isso quer dizer, então, que a gente precisa perguntar: o que tem que ser suportado lá no monte do Senhor? E a resposta é a glória de Deus. Porque a glória de Deus é algo tão incrível, tão brilhante, tão maravilhoso, que quando você se acha bom e contempla isso, você percebe que toda a sua bondade não é capaz de disparar o brilho que a glória de Deus pode disparar. E foi isso, por exemplo, que Isaías percebeu. Ele viu a glória de Deus lá no templo, e o que aconteceu com ele? Ele caiu no chão. E ele disse assim: ai de mim, eu estou perdido. Quando você vê a glória de Deus, você percebe que todas as suas justiças, todas as suas atitudes boas, são trapos de imundícia na presença desse Deus. E sabe o que é mais interessante? Eu não sei se você gosta quando alguém chega para você e diz que você errou em qualquer coisa. Se o seu professor está ali corrigindo a prova e ele dá um errado naquilo que você colocou, isso é uma ofensa. Quando você tem um amigo que te diz: eu acho que você tem que mudar de atitude aqui, aqui e aqui, isso ofende profundamente a nossa vida. Quando você está conversando com alguém e esse alguém te confronta pela palavra de Deus, como quem diz: isso é mentira. E quem que é o pai da mentira? Isso a gente sabe, mas a gente ser comparado ao pai da mentira, isso é extremamente ofensivo. A gente não aguenta isso. Mas a grande questão é a seguinte: quando nós somos confrontados por pessoas que nos mostram um erro, o que nós fazemos naturalmente com essas pessoas? Nós as descartamos. A gente diz: eu não quero ficar perto de você. Você só diz que eu estou errado. Então a ideia é: será que eu sou tão ruim assim? Porque toda hora as pessoas me criticam, dizem que eu errei, dizem que isso é errado, dizem que é pecado. Será que eu sou mesmo tão ruim assim? A resposta bíblica é. A resposta mundana: não, imagina, as pessoas são invejosas. As pessoas que te criticam são pessoas que não querem ver o seu bem, que não querem que você seja feliz. E você só vai ser feliz, sabe como? Quando você olhar para dentro de você e abraçar o mundo com os seus desejos e falar assim: eu estou pronto, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero pessoas que me proporcionem isso. Gente, a glória de Deus é uma visão aterradora para pessoas que estão ali. É por isso que as pessoas têm a tendência natural de negar essas coisas. Porque isso vai provar para elas que o estilo de viver delas não vai conduzi-las para o Monte Santo. Então, outra coisa, por que a glória de Deus seria algo mortal? Acho que isso já está meio que respondido, né? Por causa do pecado. Mas a questão, gente, não é simplesmente o pecado. É que o pecado nos tornou tão obstinados que nós nos recusamos a enxergá-lo. É por isso que é dito lá em 2 Coríntios 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Você e eu arrumamos todos os argumentos possíveis para não admitir o erro que existe dentro de nós. Nós tentamos criar teorias, nós tentamos criar conceitos, nós tentamos criar ideologias que lidem com o pecado de uma maneira diferente dessa. Então, aqui vai um recado para você, por exemplo, que ou gosta, ou conhece, ou tem apreço pela tal da psicologia. Eu tenho um grande problema com isso, e eu vou explicar por quê. Todas as vezes que as teorias psicológicas tentam explicar o comportamento humano, um dos argumentos que eles dão é o seguinte: o homem é um produto do seu meio.
Então você fala assim, por que as pessoas estupram? Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas matam? Ah, porque, poxa vida, né? O grande problema das pessoas, por exemplo, no Brasil, que fazem isso, é pobreza. O Brasil é um país super desigual. Então as pessoas que são pobres roubam para equalizar. Elas não têm, e os que têm as oprimem com o que têm. O que tem dinheiro vai lá e compra um tênis e sai andando, depois outro dia ele compra outro. Agora o cara que não tem tênis, ele vai olhar aquilo e vai se sentir humilhado. Então ele reage a isso por causa da opressão daqueles que têm. Ou então, por que ele é um traficante? Por que ele é um estuprador? Porque ele nasceu na favela. Você já viu o que tem na favela? Ele mora em bairro pobre. Então os pobres fazem isso. Gente, meu primeiro campo de trabalho foi uma congregação da Igreja Central que fica numa periferia, numa favela, a Vila São Benedito, lá em Itapeva. E sabe o que é o mais interessante? Não tem um traficante naquela igreja. Graças a Deus, né? Mas todos eles moram ali. As famílias são boas. São de bom coração. E o que é mais interessante é você perceber o seguinte, tem muita gente que acha lógico supor que a pessoa que entra nesse caminho é porque ela é desfavorecida financeiramente. Então é como se elas estivessem falando, bom, se ele está crescendo num meio que tem isso, então ela vai ser isso. Vou perguntar o contrário para você então. Filho de crente, é crente? Como diria o reverendo Jader Borges, pastor presbiteriano, filho de crente, cretino é. E é exatamente por isso que eu quero que você entenda. Se você usar a lógica reversa, você vai... Não, as pessoas são más por causa do ambiente. Então tá, cresça num ambiente bom. Você vai ser bom? Então, gente, é o seguinte. Quero que você entenda uma coisa. Você costuma chamar os cientistas, os filósofos, os sociólogos de gente inteligente. Você costuma falar, não, o cara estudou não sei aonde aí, o cara tem pós-graduação, o cara escreveu livro, o cara é inteligente. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que você implicitamente está dizendo quando você fala isso? Que você, cristão, é burro. Porque você não pensa do mesmo jeito que eles pensam. Sabe o que todas essas teorias têm em comum? Esse problema aqui. Ó. Admitir que o erro está impregnado no ser humano. A doutrina bíblica do pecado é a doutrina que as pessoas mais tentam suprimir. É por isso até a gente que em algumas igrejas se diz assim, aqui nós não falamos de pecado, aqui nós só falamos do amor, aqui nós só falamos de graça. A gente não fala de coisas ruins aqui, nós só falamos da parte boa. É isso. O Rei da Glória, diz o texto, está em guerra. E ele vence. Ele é forte. Ele é poderoso nas batalhas. E a minha pergunta é, contra quem que ele está lutando? Contra quem que o Rei da Glória está lutando? A resposta está no Salmo seguinte. Eu acho interessante a gente pegar isso. Salmo 25. O Salmo 24 termina dizendo assim, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Aí olha o versículo... Salmo 25. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que de ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Existe um esforço das pessoas que não vivem em santificação em impedir a sua santificação. Você sabe por que isso acontece? Porque você ter um proceder digno num mundo onde ninguém tem, diz para as pessoas o quê? Que se eu estou perseguindo o que é bom, e elas estão indo no caminho contrário, então o que elas estão perseguindo? O caminho mau. E quem persegue o caminho mau é quem é mau. É a Bíblia, gente, não sou eu. Outra coisa, eu só vou buscar a santificação, gente, se eu acreditar que o bem vencerá a guerra contra o mal. Por trás de todo pecado, qualquer que seja ele, existe uma desconfiança. E a desconfiança é a seguinte: será que isso dá certo?
Lembre-se de como Eva foi tentada pela serpente lá no Jardim do Éden. Deus disse, se eu comer deste fruto, eu certamente morrerei. O que a serpente perguntou? É certo que não morrereis? Foi isso mesmo que Deus disse? E é exatamente esse o ponto. A santificação da nossa vida, gente, é fundamentada nessa esperança. E quando você começa a ser santo, você começa a perceber a dificuldade que existe dentro de você por causa da sua própria natureza. E em alguns momentos essa batalha nos cansa, porque lutar contra nós mesmos é horrível. Porque, como diria o Tiririca, tentei fugir de mim, mas não dava. Porque onde eu ia, eu estava. É isso. A gente tenta fugir da gente, mas a gente está onde a gente está. Você se segue. Os seus desejos te seguem. Você precisa entender que a grande batalha da santificação é contra essa desconfiança natural ao que a Bíblia descreve que vai ser o fim da história. Se você por um momento sequer duvidar de que quem vence a batalha é o Rei da Glória, você abraça o outro lado. Por que às vezes as pessoas vão até um ponto na vida cristã e depois elas desistem? Porque elas entenderam a dificuldade da batalha. E elas perderam a esperança na vitória do Rei. E quem é que fomenta a sua esperança na vitória do Rei? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que você acorde todos os dias e não desista de continuar buscando santificação. Esse é o papel. Então, gente, santidade, hoje, nós vamos definir da seguinte forma. Ontem nós definimos, anteontem nós definimos, mas hoje eu quero mostrar a você o seguinte. Santificação é crescimento de convicção. Você não vai pecar se você crer de todo o seu coração que o pecado não vai dar a você o que você está buscando. No dia em que você duvidar um pouquinho disso, você vai pecar. Então é o seguinte, quem vai ganhar a batalha? O Rei da Glória. Então, eu preciso crer nisso, para que eu possa buscar a santificação. Porque é básico, gente, todo mundo vai morrer. E se depois da morte não existisse nada, não importa a maneira que você fosse viver. Você podia viver do jeito que você quisesse. Mas como não é isso que a palavra de Deus diz, você precisa confrontar o seu coração baseado nessa esperança aqui. Deu para entender isso? Então, a santificação é fundamentada nessa esperança. A esperança de que quem vai vencer é o Rei da Glória. Ok? Agora, a esperança de triunfo é a grande história que a Bíblia conta para nós. Se alguém fosse pedir para você resumir a história da Bíblia em um texto bíblico, talvez você pensasse em João 3,16, né? Mas eu vou te apresentar um texto melhor, escrito pelo mesmo autor. Apocalipse 12, do 1 ao 17. Apocalipse 12, do 1 ao 17. Esse é o texto que resume toda a história da Bíblia, em uma história só. Abra sua Bíblia lá, Apocalipse 12, do 1 ao 17. Gente, eu vou ter que, na verdade, até o 18, porque tem um ponto aqui, mas o 17 é o último nesse sentido que nos interessa. Apocalipse 12, do 1 ao 17 diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de que devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que a gente aprende nessa história? Nós temos 3 personagens, uma mulher, um filho e o dragão. O que isso significa? Na primeira metade do texto, versículos de 1 a 6, nós temos essa história contada para nos informar a respeito do seguinte. O primeiro detalhe da história é: quem é essa mulher? Quem é o seu filho? E quem é esse dragão? A mulher, gente, eu vou tentar ser muito rápido, não tenho tempo para discorrer muito, então hoje você vai aceitar o que eu vou dizer, depois vai pesquisar, se você discordar alguma coisa assim, tiver alguma dúvida, depois você procura seu pastor, você procura a mim, você procura qualquer um, mas por enquanto você vai ter que aceitar o que eu vou falar por falta de tempo. Essa mulher é Israel. Por que a gente sabe disso? O texto diz que ela era uma mulher vestida do sol e da lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. De onde a gente tira isso? Para você entender Apocalipse, você precisa ser muito bom no Antigo Testamento. O livro de Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais vezes cita o Antigo. Então, para você entender Apocalipse, você precisa entender o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, onde você se lembra de alguém vestido do sol e da lua e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Você vai se lembrar que esse é José. Esse foi o sonho de José. José sonhou que o sol e a lua se dobravam diante dele e as estrelas estavam ali na sua coroa e tal. E isso quer dizer, gente, que é uma referência ao povo de Israel. Quem era o filho que Israel fez nascer? Esse filho, diz o texto, versículo 5, vai reger todas as nações com cetro de ferro. Salmo 110. É o Messias. Ele nasceu de Israel, ele era judeu de nascimento. E quem é o dragão? O dragão é a antiga serpente, versículo 9 nos fala isso. Então, basicamente, o primeiro ato da história da redenção é o povo que Deus escolheu, do qual haveria de nascer Jesus, e que o diabo estava empenhado pessoalmente em matá-lo. E aí você pode pensar, então quando Jesus morreu na cruz, o diabo venceu. Não. Veja que o que o diabo tentou impedir ao longo de toda a vida de Cristo foi justamente a cruz. Como é que o diabo tentou impedir Jesus de consumar o plano salvador? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus deuses adorarás, e só a ele darás culto, alguma coisa assim. Estamos no Salmo 91. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo não tentou matar Cristo. O diabo tentou seduzir Cristo com as coisas da terra. Cristo não cedeu às tentações. E foi exatamente assim que ele tentou destruir o Messias. Ele tentou fazer com que a obra não fosse consumada. Ou seja, ele tentou fazer com que Cristo pecasse. Ele não conseguiu. E aí, o segundo ato é a expulsão do dragão do céu. Gente, isso aqui não é o momento em que o diabo era um anjo de luz e foi expulso e que ele se tornou a partir daquele momento inimigo de Deus e tal. Isso aqui é uma referência a um fato muito curioso. Até Jesus morrer e ressuscitar, o diabo tinha livre acesso aos céus. E aí você pode falar, como assim, gente? Nem o livro de Jó. O livro de Jó nos diz que no dia que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, o diabo estava lá. E o diabo estava lá para dizer assim, eu estava passeando pela terra e eu vi uma pessoa, eu vi um servo seu. E eu quero provar para o Senhor que ele não é servo seu.
E aí Deus deu permissão para ele, então vai. Então faz lá o que você quiser, só que você vai poupar a vida dele. A história de Jó, durante muitos anos, foi considerada um livro apócrifo, porque a suposição de que Satanás poderia ir para o céu era absurda. Textos como esse provam, realmente, ele fazia isso. Só que quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deixou de fazer. Tá? Então o que acontece em Jó não é uma história fictícia, é verdade. Ele tinha, ele podia, mas agora ele não foi mais. Tá? Ai, pastor, como assim? Gente, eu sei, mas é que eu tenho que correr. A última grande batalha é a terceira divisão do texto. O dragão versus os descendentes da mulher. Então veja. Satanás tentou fazer com que Cristo não cumprisse a sua missão. Falhou. Satanás tentou perseguir a mulher. Versículos de 13 a 17. Não conseguiu. Então agora contra quem o dragão se volta? Contra os descendentes da mulher. Quem são eles? Versículo 17. Ele foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então nós estamos falando aqui, gente, da igreja. Esses 3 momentos são a forma que Deus dividiu a história. Apocalipse nos conta como tudo vai acontecer para que você não seja pego de surpresa. E, gente, já ouviram falar do anticristo? Dessa figura anticristo? O capítulo 13 nos fala que o anticristo é a última cartada do diabo. E ele chama a besta que emerge do mar, o anticristo. E a besta que emerge da terra, o falso profeta que anuncia o anticristo, porque a intenção dele era destruir esses últimos descendentes da mulher. Então é por isso que eu disse que eu creio que a grande tribulação é algo para os crentes, porque o texto deixa muito claro que esse esforço do diabo no capítulo 13, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, é justamente a última etapa antes de Cristo voltar. E aí, gente, pensa, o diabo quer convencer Jesus e não conseguiu, que ele ia ganhar. Imagine que antes de Jesus voltar, o mundo inteiro vai estar dividido em 2 lados. Os convertidos e os que não se convertem. Os que seguem o Cordeiro e os que seguem o falso profeta. Naquele momento, os santos vão sofrer como nunca. Tudo isso porque o diabo quer dar a falsa impressão de que ele vai vencer. Toda a história da Bíblia é descrita como uma batalha. É por isso que quando a gente fala sobre a palavra de Deus, nós não estamos falando simplesmente de algo bom que você pode fazer no seu tempo livre. Nós estamos falando de algo que inscreve toda a vida da humanidade dentro desse cenário de guerra. Nós estamos aqui lutando, gente, contra as falsas ideias de que o mal vai triunfar. Nós somos aqueles que creem que não. Embora agora nós não consigamos ver isso com os nossos olhos, o que nos sustenta até aqui é a fé por meio do Espírito Santo. Então as considerações sobre essas coisas. Primeiro, a mulher, o seu filho e o dragão são figuras, que como eu já disse, eles simbolizam Israel, Jesus e Satanás. Tá bom? Segunda coisa, a guerra dos céus ocorreu no momento da morte de Cristo, como a gente já falou, e não antes. Não tendo conseguido derrotar a Cristo, o texto diz, Satanás passa a perseguir o povo de Deus. Só que aí você também nota uma coisa, o diabo é chamado no versículo 10 de acusador para os filhos de Deus. Só que, gente, esse é o nome de Satanás para os filhos de Deus. Para o mundo inteiro, para o resto dos homens, ele é enganador. E o texto usa aqui no texto, o versículo 9 fala isso, né? Ele é o sedutor do mundo. Então veja, ele não vai conseguir enganar os filhos de Deus. Porque qual é o engano de Satanás? Que ele vai ganhar. Por que, gente, nós vivemos num mundo onde as maiores atrocidades acontecem? Porque Satanás quer dar a ideia de que ele vai ganhar. Só que ele não vai ganhar. Essa é a história que a Bíblia conta pra gente. Então a maneira de suportar esses ataques e vencê-lo é o quê? Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Essa é a maneira de nós vencermos o ataque de Satanás. Então a gente viu que a santificação é fundamentada na esperança de triunfo, certo? E a esperança de triunfo é a grande história da Bíblia. Todo mundo entendeu isso? Terceiro ponto. A grande história da Bíblia é celebrada pelos vencedores. Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículos de 1 a 5. Aqui a gente pula a parte das bestas e vai para a parte final.
E eu quero que você observe uma coisa comigo aqui. O texto diz no 14 assim: olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz no céu como de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, como tangem sua harpa. E entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui você vai ficar estupefato. Por quê? Qual é o detalhe? O Cordeiro está de pé sobre o Monte Sião. De pé. O Cordeiro está de pé. Os remidos estão de pé. Aonde você já viu isso nessa manhã? O Cordeiro está de pé. Os seus remidos estão de pé. Outro detalhe. A voz que é ouvida do céu era uma voz que tinha um duplo som. Terceiro ponto. Essa voz entoou um novo cântico, que só os redimidos podem aprender. Quarto, os redimidos possuem uma conduta especial e diferenciada em relação ao resto dos homens. E aqui, gente, eu vou ter que pedir perdão para vocês, porque eu vou ter que passar para o próximo. Aqui eu só estou descrevendo, tá? Só estou descrevendo. Isso aqui é o que está escrito. Eu não estou falando nada diferente. Então eu vou te dar 5 segundos para você tirar foto disso aqui com o seu celular. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Vamos considerar então algumas coisas sobre essas lições aqui. Primeira coisa, gente, Jesus está de pé sobre o Monte Santo de Deus com seus remidos. Por quê? Porque Ele suportou a glória de Deus e os cobre com a sua justiça. O que fez com que Cristo sofresse na cruz não foram os pecados. O que fez com que Cristo sofresse na cruz foi o Pai ter virado a sua cara para Ele. O que fez o sofrimento de Cristo ser indizível não foi o peso da cruz ou dos machucados, mas porque Ele se fez maldito pelo Pai no nosso lugar. Então, como diria Timothy Keller, Jesus chamou Deus de Pai durante todo o seu ministério, mas na cruz Ele disse: Deus meu. Na cruz Ele deixou por aquele momento de ser filho, para que através da sua morte eu pudesse chamá-lo de Pai. Então esse é o ponto. Aquilo que dói e doeu em Cristo Jesus foi porque Ele sorveu até a última gota do cálice da ira de Deus. Esse é o ponto. Segunda coisa, o número 144.000 que aparece aí, dos remidos, não é literal. Tá bom? E existe uma denominação, seita, as Testemunhas de Jeová, que acreditam. Vai ter 144.000 pessoas no céu e nova terra apenas. E aí você pergunta para o Testemunho de Jeová, e vocês aí vocês fazem parte dos 144.000? Eles vão dizer sim, mas se você fizer um censo e perguntar quantos Testemunhos de Jeová tem, você vai ver que tem 5 milhões no mundo inteiro. Como é que você vai fazer 5 milhões caberem dentro de 144.000? Não sei. Mas eles têm um jeito lá. Agora, esse número não é literal, viu, gente? E aonde esse número de 144.000 aparece pela primeira vez em Apocalipse? Em Apocalipse 7. Lá nós temos 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo, 12 vezes 12.000, 144.000. A ideia desses números é a seguinte: o número de salvos está definido. Quer dizer, não vai ser salvo ninguém a mais e ninguém a menos. Esse é o número que já está pronto, definido. E todo mundo que está no livro vai ser salvo, sem exceção. E ele não corresponde a toda a humanidade. 144.000 é uma parcela de todo mundo. Certo? Agora, esse novo cântico que é cantado é ameaçador para quem não sabe. E ele é suave para quem não aprendeu. Isso quer dizer uma coisa: quem procura negar a vitória do Cordeiro é incapaz de ser consolado pelas músicas de Deus. Aqui eu preciso fazer uma pausa para explicar uma coisa para você. Você sabe por que a música está presente no culto cristão? Por que a gente canta? Eu vou dizer para você para que a música não serve.
Nessa mesma chácara, eu contei para o pessoal de Apiaí uma experiência que eu não tive lá no convento de carnaval de vocês, quem estava lá se lembra, e essa experiência aconteceu aqui. Esse salão já teve várias configurações. Hoje a gente está de frente para essa parede, mas ele já foi de frente para aquela parede, a gente já fez muita coisa aqui. E uma vez, num acampamento que estava acontecendo aqui, um pregador miserável, que eu não vou citar o nome justamente porque ele é miserável, disse o seguinte: bem-aventurados são os que podem ver o reino dos céus. E ele fez assim. E metade do acampamento fez assim. E eu fiquei assim. O que esses caras estão vendo? Porque assim, esse telhado é o mesmo desde aquela época, tá? Não mudou nada. A única coisa que mudou é porque nessas partes que estão cimentadas aqui ao redor, tinha um monte de gente que tinha escrito o nome. Eu acho interessante vândalo, né? O cara, ele quer vandalizar, ele escreve o nome dele, né? Para ninguém saber que foi ele, né? Agora, isso já está, o pessoal limpou, tal, já deve ter acabado há muito tempo já esses vandalismos aqui. Agora, isso foi uma coisa que me marcou, porque eu vi muita coisa em retiro de carnaval. E uma das coisas que eu mais via era a gente chorando na hora do louvor. E quando a gente perguntava assim, viu, o que aconteceu? Ai, eu senti uma coisa que eu não sei explicar. Que sensação boa. Que música linda aqui. Gente, esse tipo de coisa não é o tipo de experiência